Começando agora o programa de relatório da Comunidade Ramá, em Parque Paulista. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o seu irmão Josias, da Comunidade Ramá de Parque Paulista. Estamos iniciando mais um programa de relatório da Comunidade Ramá de Parque Paulista, onde você vai poder ver o que nós fizemos no decorrer das nossas semanas, onde Deus tem falado conosco, como Ele tem falado conosco e como está o nosso coração diante de tudo aquilo que Ele tem dito. Como eu falei, o tema que nós temos vivido esse ano é a unidade. A unidade, ela traz a glória do Senhor e tem muita gente sendo edificada por viver essa unidade. Às vezes a gente não tem muito tempo para estar junto, mas Deus tem estabelecido aquilo que Ele quer estabelecer no nosso meio, na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo, e todos aqueles que estão podendo participar disso e querem participar disso, estão recebendo do Senhor a porção que o Senhor tem preparado para a sua igreja nesse tempo. Estamos vivendo esse tempo, tem sido glorioso, tem sido maravilhoso, mas antes de a gente começar a falar do relatório propriamente dito, eu gostaria de orar com você. Pedir para que você colocasse seu coração, sua mente, todo o seu entendimento nessa hora diante do Senhor, e que você pudesse fazer do lugar onde você está agora um altar de adoração ao Senhor, porque mesmo quando nós estamos aqui, nesse momento de relatório, nós buscamos engrandecer ao nome do Senhor. Isso é louvor, isso é adoração. Esse é o nosso papel como corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um corpo, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é pé e mão, nem outra parte do corpo. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse juntamente comigo. Bem? Pai de amor, Deus poderoso, nós queremos te louvar e te honrar, porque o Senhor tem sido muito bom conosco, Pai. O Senhor tem sido glorioso, poderoso, Senhor. E os meus irmãos que estão assistindo esse relatório, aqueles que estão ouvindo, Senhor, através da rádio, nós queremos louvar o Teu nome por isso, Senhor. Louvar o Teu nome porque de uma forma tremenda o Senhor faz com que as coisas aconteçam, pelo Seu bel prazer e pela Sua vontade. Pai, em nome de Jesus, queremos honrar o Senhor nessa hora, nessa tarde, nesse horário de sábado, que o Senhor preparou para que nós pudéssemos falar do Seu amor. Não nos deixe sair daqui sem ser edificados, Senhor, pela Tua palavra. Não nos deixe sair daqui sem que a nossa voz, o nosso coração, a nossa vida esteja aqui diante dos irmãos que nos assistem. Deus, e que cada momento, cada foto, cada momento passado seja para a edificação das nossas vidas. Nos ajude, trabalhe em nós, para a glória do Teu nome, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Então, antes de começarmos o relatório, depois desse momento de oração, nós vamos fazer um breve intervalo com um louvor, uma palavra, uma meditação, aquilo que os nossos irmãos têm preparado para nós nesse momento, para que quando nós voltarmos, nós estejamos com o nosso coração preparado, pronto para aquilo que Deus vai falar conosco nesses poucos momentos em que nós vamos estar aqui. Tá? Que Deus te abençoe e já voltamos, não sai daí não. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão
tão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. A paz do Senhor, irmãos, aqui é Agatha Marques, de Santa Cruz da Serra. Eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos, em Isaías 51, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Conheça a Comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra. Cultos aos domingos às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Louvor, palavra e comunhão. Endereço: Rua Pernambuco Alameda 3, número 9, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Comunidade Ramá, a sua família em Santa Cruz da Serra. Com seu cheiro perfumado, o narguilé pode parecer inofensivo, mas esse produto traz sérios riscos à saúde. Em 1 hora de consumo, a fumaça inalada equivale a de 100 cigarros e o seu uso causa intoxicação, câncer e muitas outras doenças. Saiba mais sobre esse assunto pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Paz do Senhor, irmãos, sou Rafael Cândido de Santa Cruz da Serra e eu também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Se você quer dar um rumo na sua vida e fazer do temor do Senhor o princípio de sua sabedoria, ouça o programa Rumos na Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Web Rádio Ramá. Voltamos a apresentar o programa de relatório da Comunidade Ramá em Parque Paulista. Voltamos, amém, glória a Deus. Eu espero que você tenha sido edificado nesse momento em que nós demos essa pequena pausa e que você possa ter recebido algo de Deus já nesse momento, amém? Mas o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre o que eu citei no começo, a unidade.
A unidade traz a glória do Senhor. A unidade faz com que todas as coisas aconteçam. É a unidade que prepara o nosso coração para encontrar com o Rei. E o único jeito da gente fazer isso é a gente ser ajustado junto com os nossos irmãos no meio do corpo de Cristo, nas reuniões, nos momentos de louvor, nos momentos de comunhão extra, culto, porque é nesses momentos em que nós podemos ser provados o quanto nós amamos a Deus e amamos aos nossos irmãos, e o quanto nós estamos disponíveis a edificar uns aos outros através de quem nós somos. Nós estamos no corpo de Cristo para sermos sinceros, transparentes, verdadeiros uns com os outros. E às vezes a gente perde a oportunidade de fazer isso, porque a gente tem medo de se abrir, medo de viver como igreja, e isso nos faz perder muito daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós temos vivido isso aqui, nas nossas reuniões de oração, nos nossos cultos. Deus tem se manifestado com poder sobre nossas vidas. Ele tem falado aos nossos corações intimamente e pessoalmente. Tem confirmado palavras como a gente estava tendo uma conversa no final de semana e estávamos conversando no aniversário do meu pai fez 60 anos. E os irmãos resolveram fazer uma confraternização dele aqui na casa dele, né? E nós conversando sobre permanecer no Senhor, de estar firmes, de buscar ao Senhor, e nós tivemos uma confirmação dessa palavra no mesmo dia. Enquanto nós conversávamos, parecia que Deus tinha revelado alguma coisa para o irmão que ia trazer a palavra, e eu gostaria de compartilhar essa palavra com você no final, e você vai entender o que eu estou falando. Nós estávamos falando sobre unidade, falando sobre fraqueza, falando sobre maturidade, falando sobre diversos pontos. E o interessante é que nós sabemos sobre muitas coisas, mas nós aprendemos cada vez mais com os irmãos que estão conosco. É importante a gente se humilhar, é importante a gente saber o quão orgulhoso nós somos, para não estar em comunhão uns com os outros. Eu também pude receber na minha casa o Daniel, meu primo, filho da minha tia Cleide. Ele pôde edificar a minha vida através de uma conversa, veio aqui, sentou comigo, orou, buscou o Senhor, confessei meu pecado para ele, falei, meu irmão, eu estou te evitando um tempão, mas o importante foi que a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu se entender em Deus, não que nós estivéssemos em desavença, mas por causa de bloqueios nossos, às vezes nós perdemos a oportunidade de edificar uns aos outros. E tanto ele foi edificado como eu fui edificado. Pude sair cheio na sexta-feira. Ele pôde participar também da célula que a gente faz às sextas-feiras aqui em casa. E foi muito gratificante para nós. Aquele momento de comunhão, aquela troca de palavras, as experiências que nós vivemos no final de semana juntos. Nós precisamos entender isso. A unidade traz em nós a certeza daquilo que Deus está fazendo. A unidade traz em nós aquilo que Deus está preparando na eternidade. Nós podemos fazer muitas coisas na nossa vida, mas se nós não vivermos em unidade, isso é o que eu falei nos programas anteriores. Nós vamos falar muito sobre isso, porque é isso que Deus tem falado conosco. Não só unidade com a gente como corpo de Cristo, mas com outros irmãos de outras igrejas. Nós precisamos ser unidos com eles, nós precisamos estar em comunhão com eles, nós precisamos ter o nosso coração derramado diante do Senhor. E nós fazemos isso como? Estando em comunhão com esses irmãos. A unidade só é estabelecida quando a gente se deixa estabelecer essa unidade. Deus ele não força nada a ninguém, mas ele nos dá escolhas, ordens, coisas necessárias para que a gente consiga viver uma vida íntima com ele. Tem uma palavra que eu até citei nessa conversa, que diz que em João 15:17, Deus falou assim, um mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros. E a gente tem esse vislumbre daquilo que Deus tem preparado para nós. É a gente ser afiado com o outro, ser afiado com a nossa vida diante de outro. Então, a gente começou a conversar, e depois eu quero pedir para o pessoal botar umas fotos aqui daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. A gente começou a conversar sobre isso, e foi muito glorioso, porque Deus confirmou todas as coisas. E você vê que você não está sozinho quando você começa a conversar. A unidade já mostra isso para você. Que o pensamento que às vezes você tem, uma direção de Deus que às vezes você tem, uma resposta que você tem, o irmão também está tendo. O discernimento que você tem, o irmão também está tendo. Então, você precisa entender que o Espírito é um só.
mas ele fala de formas diferentes a cada um. Mas às vezes ele pode confirmar na vida do outro irmão aquilo que ele está falando com você. E é maravilhoso a gente ver isso. É maravilhoso ver o que Deus está realizando no nosso meio. E não só essas oportunidades, mas outras. As irmãs formaram um grupo de visitas. Eu quero trazê-las aqui para a gente poder estar conversando, batendo um papo, ouvindo aquilo que Deus tem usado a vida delas para fazer. Elas estão despertando muitos corações, orando por muita gente. Mesmo quando a gente está muito fraco, desanimado, às vezes a gente precisa de alguém que nos dê uma força, nos dê uma mão amiga, nos ajude com a palavra, ore por nós, olhe para nós pelo menos e diga que nós somos importantes para eles. As irmãs estão fazendo esse trabalho de visita, onde elas dedicam o tempo delas, elas separam, vão lá trazer um louvor, uma palavra, para que Deus possa falar com as pessoas que elas estão comunicando o evangelho também. Às vezes a gente precisa ser lembrado de quem nós servimos. Às vezes nós precisamos ser lembrados a quem nós servimos. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso Redentor? Quem é aquele que nos segura pela mão e nos sustenta? Nós precisamos dele, porque às vezes nós estamos tão atarefados com tantas coisas que nós queremos fazer. Nós temos tantos objetivos, tantos planos, tantos projetos, que abandonamos o Senhor e fazemos o que queremos. E quando nós fazemos o que nós queremos, nada dá muito certo. Às vezes Deus tem misericórdia, cuida de nós, mas às vezes Ele deixa a gente à nossa própria mercê, para ver se a gente aprende um pouquinho com Ele, como é viver. Então, as irmãs têm feito esse trabalho de visita. Vocês também vão conseguir perceber isso, porque nós temos alguns relatos sobre isso. E tem sido glorioso o que Deus tem feito. Deus tem despertado muita gente em relação a isso. E às vezes nós temos pessoas que já estão há um tempo na caminhada, que tem... sabe, às vezes você mesmo está se sentindo assim, caminhando a passos lentos, bem lentos, devagarosos, achando que não está acompanhando o que os irmãos estão fazendo. Mas eu queria te incentivar e te animar nessa hora. Você que vê esse relatório, você que escuta, não desista daquilo que Deus tem preparado para você, meu irmão, minha irmã. Não desista do que Deus está fazendo na sua vida, porque o que Deus tem para você é muito melhor, é muito mais importante e poderoso do que qualquer outra coisa que você possa querer na sua vida. Você abandonou os caminhos do Senhor, mas você precisa voltar, volte logo. Se você pensa em abandonar os caminhos do Senhor, eu quero te fazer um convite para você viver o novo de Deus na sua vida. Viver o novo de Deus na sua vida é você saber que Deus é um Deus de novidades. Todo dia Ele fala alguma coisa diferente com a gente. Todo dia, quando nós estamos em comunhão com Sua Palavra, estamos vivendo na unidade, estamos debaixo da liderança, amando o Senhor e aos nossos irmãos, Deus se revela com poder. E a gente não tem outra coisa a não ser nos render ao Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nós não queremos nos render àquele que nos livrou da morte, aquele que nos salvou de toda a nossa vida de pecado e maldade. Às vezes a gente quer viver aquilo que a gente acha que é mais bonitinho e melhor pra gente. Mas não funciona assim. Então vamos viver isso, amém, meus irmãos? Vamos fazer um breve intervalo e que o Senhor possa falar conosco. Amém? Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos.
temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só amor, um só amor. Temos que ser temos que ser temos que ser. Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança, mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. Na era da internet, recebemos centenas de mensagens diariamente sobre os mais diversos assuntos. No meio de toda essa informação, nem todas as notícias que nos chegam são verdadeiras. As vacinas têm comprovação reconhecida mundialmente e previnem doenças como a paralisia infantil, que, por sinal, é muito grave e não tem cura. A transmissão dessa doença se dá através do contato com as fezes ou secreções da pessoa infectada, água ou alimentos contaminados. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores, provocando paralisia flácida. Por isso, não deixe de imunizar seus filhos. Proteja a sua família.
Poluição sonora é um problema grave que afeta a saúde física e mental. Ela é caracterizada pelo excesso de barulho acima do que o ouvido humano é capaz de suportar. Se você for vítima, denuncie. Poluição sonora é crime, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Faça a sua vida andar mais rápido. Na Forte Cicle, em Parque Paulista, Caxias, você encontra bicicletas e scooters elétricas em vários modelos e cores. Forte Cicle, dando à sua vida a agilidade que ela precisa. Agência Time, uma dose de criatividade. Somos uma agência de design e produzimos materiais para a sua empresa, impressos com ótima qualidade e durabilidade como impressões A4 e A3, cartões de visita, folhetos, lonas e fachadas, wind banner, banners, marcadores de bíblias e muito mais. Para maiores informações, nos chame no WhatsApp no seguinte número: 21 97364 8345. Acesse também o nosso Instagram, Agência Time BR, e o nosso site, timeagencia.com.br. Produção de qualidade, Agência Time. A paz, meus irmãos, aqui quem fala é Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Queria deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, irmãos, o que é ser peregrino e forasteiro? Que diz para nós sermos? Peregrino é aquele, sempre está precisando de alguma coisa, sempre precisa, de algo. E esse nosso lado de ser peregrino é sempre depender de Deus, sempre estar precisando de Deus, das coisas de Deus na nossa vida. E forasteiros, para nós sermos forasteiros, o forasteiro sempre está procurando de uma nova pátria. E a nossa nova pátria é os céus, O céu que o Senhor está preparando para nós. E um forasteiro e um peregrino sempre fazem guerra, contra o nosso corpo, contra a nossa alma, contra a nossa carne. Sempre vai ter esse combate, porque é como diz, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E quando você é forasteiro e está em uma cidade, vai ter sempre ali alguma situação, em desavenças ou de julgamentos. E assim também é, quando a gente está disposto a fazer as vontades do Espírito, as obras do Espírito, sempre vai ter as oposições da carne. E assim, creio que devemos seguir, dependentes de Deus, das coisas do Senhor, como peregrinos e forasteiros, sempre nos abstendo das paixões, dos sentimentos dessa terra. E creio que assim é uma vida cristã exemplar, como diz o versículo. E aqui é o Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Deixa aqui esse versículo para a meditação dos irmãos. Amém. Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Paz do Senhor, meus irmãos, voltamos. Você pôde ver aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Deus está movendo todas as coisas, Deus está fazendo aquilo que está de acordo com a sua vontade, seu querer. E às vezes a gente esquece que é tudo do jeito dele, não do nosso. E eu me alegro muito quando eu vejo meus irmãos juntos, quando eu tenho a oportunidade de participar com eles disso. Os irmãos têm comungado muito mais por conta das correrias do dia a dia. Às vezes a gente não consegue estar no mesmo horário junto, mas Deus está estabelecendo a sua vontade. E nós estamos vivendo essa vontade aqui em Parque Paulista. E você é nosso convidado também para participar desse momento de unidade. Você que não se encontra em nenhuma igreja, você que está desanimado e fraco, quero te convidar a se fortalecer no Senhor junto com a gente.
A gente se encontra ali na Rua 34, esquina com a Rua 19, Rua Ayala, né? Você pode encontrar a gente pelo Facebook, Instagram e também no YouTube, através das nossas lives, onde ficam nossos cultos gravados. Amém? Você vai encontrar as nossas mensagens, os dias dos nossos cultos. No Instagram a gente tem toda a nossa programação, a gente posta as fotos e faz os stories dos cultos, onde você pode participar, mandando um DM, ou também no nosso chat do YouTube, ou, se você prefere o Facebook, você também pode procurar no Facebook. Nas 3 redes você pode procurar a Comunidade Ramá de Parque Paulista, e lá você vai encontrar toda a nossa programação. Todos os cultos que nós tivemos, é claro que as coisas muito mais extras, uma festa aqui, um encontro ali, um aniversário, a gente não faz a gravação disso, porque também a gente precisa viver esse momento sem as câmeras. Mas você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história, vendo os nossos cultos, observando as nossas fotos de Instagram. É fundamental que você participe com a gente desse momento em que Deus está fazendo a unidade e que você também viva nessa unidade. Amém? Basta você procurar nas 3 redes, tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o Facebook, Comunidade Ramá de Parque Paulista. Repetir para você lembrar, Comunidade Ramá de Parque Paulista. E você pode estar encontrando a gente lá, tá bom? Manda sua mensagem pra gente, que vai ser muito gratificante te atender, orar por você, pegar o seu nome, te fazer uma visita, e você vai conseguir entender o que a gente está falando. Porque, como eu falei, nós estamos vivendo um momento de unidade, é tempo de unidade. E se você deseja fazer parte disso, nós somos a sua família aqui em Parque Paulista. E você tem um lugar para encontrar o Senhor. Amém? Vamos fazer um breve intervalo. E depois desse intervalo, nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor com o nosso irmão Jefferson, né, que ele pregou em Gálatas 5, do 1 ao 5, se eu não me engano. E que foi a palavra que nós ouvimos de confirmação de uma conversa que tivemos no mesmo dia. Então você vai ouvir sobre perseverar, sobre permanecer, e vai ouvir que você precisa carregar a boa semente com você, que é a semente do Evangelho. Então fica aí, não perca essa palavra, espere esse intervalinho, vai lá, bebe uma água, depois você volta para a gente conseguir ouvir essa palavra e ser edificado pelo Senhor. Porque quem nos edifica é o Senhor. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Danilo da Comunidade Ramá de Santa Cruz da Serra. Eu também estou ligadinho na programação da Web Rádio Ramá. Web Rádio Ramá. Alegria! Quem já ajudou uma pessoa idosa ou alguém com alguma dificuldade de locomoção a atravessar a rua já sentiu o gostinho do trabalho voluntário. Ver aquele sorriso de gratidão não tem preço e vale qualquer esforço. Faz parte da natureza humana ajudar o outro. Basta observar uma criança. Ela não para pensar quando vê um amiguinho precisando de ajuda. Por isso, convido você a procurar em sua cidade, em seu bairro, projetos nos quais você possa contribuir. Não é necessário muito, algumas horas por semana e você sentirá o seu coração mais vivo, semeando gratidão por onde passa. Ouça agora meditações com André Bussinger da Comunidade Ramá. Glória a Deus, a paz do Senhor. Há muitas variadas meditações no Salmo 119, o maior texto que nós temos na Bíblia. Mas a gente pode também olhar para porções ali e tirar grandes lições, principalmente se a gente tiver tempo para meditar e lembrar que aquele que escreveu o Salmo 119 também foi chamado o suave em Salmos, e Deus se agradou do coração dele. O rei Davi traz muitas confrontações para a nossa vida, e dentre as muitas vitórias, glórias e alegrias que ele teve, ele também teve muitas frustrações, momentos de perseguição, de desânimo. Lá no versículo 81,
desse salmo diz assim: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. É muito profundo chegar nessa conclusão. Eu estou desfalecendo, eu estou praticamente desanimado, desesperançoso, esperando, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. A gente pode concluir aqui que, embora sem o que fazer, ele já estivesse aguardando só um milagre da parte de Deus e não havia mais nada a ser feito, mas ele termina o versículo dizendo: espero na tua palavra, porém espero na tua palavra. É muito comum a gente ouvir pessoas questionando o silêncio de Deus, mas na maioria das vezes quem age assim está com sua Bíblia fechada. Esperar um milagre não significa ficar parado. A gente deve prosseguir. A gente normalmente está esperando um milagre em uma determinada área, mas as outras questões da vida prosseguem. E por isso a gente não deve ficar estagnado, apático, inerte. A gente deve prosseguir com as outras áreas que a gente conseguir e esperar sempre na palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para todas as perguntas que são importantes para a nossa vida. Talvez não tenha resposta para todas as perguntas possíveis e imagináveis, mas para aquelas que são relevantes para a nossa vida, por certo, nós encontraremos resposta na palavra de Deus. Não foi à toa que deixou para nós a sua palavra, e enquanto não nos chama para junto dele, estamos aqui nesta vida com essa infinitude de palavras e riqueza que a gente tem na Bíblia para a nossa orientação mesmo, para a nossa vida. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com
espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui. Senhor Deus e Pai, eu quero mais uma vez te louvar, Senhor, nessa noite, juntamente com os meus irmãos que aqui estão, Pai. Nós vamos meditar na tua santa e poderosa palavra. E eu tenho absoluta certeza, Senhor, de que quando algum irmão se dirige aqui na frente para fazer exposição da tua palavra, trazer alguma meditação na sua palavra, não é por méritos humanos que a gente consegue alcançar o objetivo final, mas é o teu Espírito quem realiza todas as coisas através da tua palavra, Senhor. E eu tenho absoluta certeza que nessa noite não será diferente, Senhor. Que a tua palavra há de cumprir o propósito pela qual ela irá ser transmitida, Pai. E a ti seja a glória, a ti seja o louvor, a ti seja a honra, a ti, Senhor, seja todo o reconhecimento. Não a nós, Senhor, que viemos aqui, não a nós, Senhor, mas a tua palavra, Senhor. A tua palavra é eficaz. Que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, mais uma vez, de nessa noite convencer os corações e as mentes. Que o teu Santo Espírito faça aquilo que lhe apraz nessa noite. Que não haja barreiras entre nós, que não haja barreiras em nosso coração, que não haja barreiras nas nossas mentes, mas que todas essas barreiras caiam por terra no nome santo de Jesus. Ó Deus, fique à vontade entre nós e opera, Senhor, um milagre que nós precisamos da tua parte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa semana foi uma semana muito proveitosa para mim. Já antes de mais nada, quero agradecer as irmãs que estiveram sexta-feira lá em casa, fazendo aquela confraternização santa em comemoração do aniversário da minha esposa. E algumas irmãs estiveram lá orando e partilhando de um banquete espiritual. Lógico que sempre no final tem um banquete material, né? Mas foi muito bom, foi muito proveitoso. E foi uma semana, como eu disse, muito proveitosa para mim. Não só pela visita das irmãs, mas também porque a gente conhece as nossas limitações, as nossas falhas e erros. E diante do Senhor, a gente consegue enxergar em nós aquilo que a gente precisa melhorar. Eu tenho absoluta certeza de que todos os irmãos que vêm aqui sempre têm, ou precisam ter, ou se não têm, deveriam ter esse entendimento, que não parte de nós. Se a gente fosse fazer um critério para alguém subir a esse local aqui e transmitir algo, nenhum de nós teria condições de fazer o que a gente faz. Mas eu tenho certeza que todos que vêm aqui vêm imbuídos de empenhar o seu melhor, sabendo que o Senhor é infinitamente mais poderoso para fazer
e que não é pela nossa força, não é pelos nossos méritos e não é pela nossa quantidade de trabalho, mas é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem realiza aquilo que nós não podemos fazer. E uma das coisas que a gente não pode fazer, e a gente não tem condições de fazer, é de convencer o ser humano. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa semana eu conversei com 2 pessoas, semana retrasada e essa semana que passou. Uma no trabalho e outra aqui no Parque Paulista. 2 desigrejados. Alguém já ouviu essa palavra, desigrejado? Já, né? Essa palavra virou costume nos nossos dias. O primeiro foi lá no trabalho, e a gente conversando, ele falou que não estava congregando em lugar nenhum, mas que assistia cultos na sua casa, ou seja, os cultos online. E quero aproveitar, né, se tem alguém nos assistindo nessa noite, fique ligado, porque a vida de desigrejado, ela tem um preço. Paga-se um alto preço. E aqueles que estão conectados apenas pela internet e não estão conectados com pessoas, correm um grande risco de morrerem ou já de estarem mortos. Mas ainda há esperança para você. E eu conversava com esse rapaz e ele me falou de muitas coisas, muitos pontos negativos. Normalmente o desigrejado ele tem muitos argumentos que, no primeiro momento, fazem até um sentido. Faz até sentido o motivo que levaram esses irmãos a congregarem apenas através dos cultos online. Mas você vê que, no fundo, o problema maior não está nas pessoas, ou que falharam, ou que erraram, ou deixaram de cumprir algum compromisso. Não. O problema maior está na pessoa. E quando a gente está mal, irmãos, tudo está mal. Quando a gente está mal espiritualmente, a gente não consegue ver beleza em nada. A gente não consegue ver Deus em nada. A gente não consegue ver nada de bom, principalmente no ambiente aonde a gente congrega. Mas o problema não está no meu irmão, não está no pastor, não está no líder, não está no apóstolo, não está no bispo, está na própria pessoa. E o desigrejado, ele não enxerga isso, ele não vê isso. E ele tem uma série de argumentos para embasar o motivo pelo qual ele agora assiste os cultos apenas online. Antes era a pandemia, mas pós-pandemia isso virou uma tônica que virou costumeira. E eu conversando com ele, ele me disse o seguinte: poxa, mas lá o cara só quer cobrar o dízimo, cobrar a oferta, pedir dinheiro e aquelas desculpas que a gente já sabe. Mas eu disse uma coisa para ele, eu falei assim: rapaz, Deus me deu uma sabedoria na hora, eu falei assim, uma coisa muito simples. Eu falei para ele: o que Jesus te fez? Nada. Jesus te magoou? Ele não. Jesus fez alguma promessa e não cumpriu? Ele não. Teu problema é com Jesus? Não, meu problema não é com Jesus. Falei: pois é, rapaz, você acredita que Jesus, quando esteve aqui em carne e osso, ele escolheu 12 homens para andar com ele? Jesus, sendo Deus, sendo perfeito, não tendo erros, não tendo falhas, viu necessário andar com gente. Viu necessário andar com 12 pessoas completamente diferentes, limitadas, que erravam, que fraquejavam, mas ele viu necessidade de andar com 12 homens, conviver com 12 homens. E eu pergunto para você, eu disse para ele:
Se Jesus, sendo quem é, escolheu andar com 12 pessoas, Marco Aurélio, eu e você temos algum outro critério para andarmos sozinhos? E ele parou, abriu um sorriso e ficou meio preocupado com aquilo que eu falei. Porque se de fato nós andarmos sozinhos, nós estamos andando por um caminho que nos colocamos acima do próprio Deus, que podia andar sozinho, mas escolheu andar com 12 pessoas. O outro, que eu encontrei essa semana aqui no Parque Paulista, fui levar a Celine para a escola. Quando eu voltei de bicicleta, bem rapidinho, tá, irmãos? Só a introdução aqui. Ele me viu passando na esquina e me gritou: irmão Jefferson, não é da nossa igreja não, de uma outra denominação. Irmão Jefferson, eu parei, olhei para trás, vi quem era, ele veio, pedalando, e a gente conversou por aproximadamente uns 20 a 30 minutos na rua. E é muito interessante, irmãos, quando a gente prega na rua, como eu preguei para esse rapaz desigrejado lá no trabalho e preguei para esse rapaz aqui no Parque Paulista na rua. É muito interessante. Eu costumo dizer, vou abrir um parênteses aqui, que quando faltar o púlpito, esse púlpito aqui para algum de nós, a gente tem a rua. O melhor púlpito que nós temos é a rua. A melhor plataforma que nós temos é a rua. São as pessoas, o dia a dia, o vai e vem. Existem pessoas que ficam frustradas porque não tem um microfone para pregar. Ficam frustradas, angustiadas. Tem a rua. Se você, de repente, como muitos dizem por aí, mas eu não tenho oportunidade, não me dão oportunidade na minha igreja, meu irmão, tem a rua. O que não falta é oportunidade na rua. Mas, na verdade, a gente sabe que, no fundo, a pessoa quer uma oportunidade para quê? Os irmãos já sabem, né? Não é para pregar o evangelho, é para outra coisa. E aí, eu conversando com esse rapaz aqui no Parque Paulista, eu falei assim: e aí, varão, como é que tá, rapaz? Ele: pô, tô mal. Eu falei: tá mal, é? Parecia que eu estava olhando para um espelho. Parecia que eu estava olhando para alguém que saltou da frente do espelho, o meu reflexo, e eu estava olhando para ele como se estivesse olhando para mim. Ele: poxa, não estou bem espiritualmente, está acontecendo isso, mas primeiro ele começou a falar uma enxurrada de coisas erradas. Não, porque o pastor que não sei o quê, ali o pastor que faz isso, outro pastor ali faz não sei o quê, aquela história de pastor, que a gente já conhece. E ele disse assim: aqui nesse bairro, é um bairro pequeno e todo mundo se conhece. Eu falei: é verdade, todo mundo se conhece aqui. E ele disse assim: e a gente não tem como não conhecer e não ver e não ter conhecimento do que acontece com os pastores desse local. E ele falou um monte de coisa, e falou, enfim, ele desabafou, ele queria alguém para desabafar. Um ponto importante aqui: quando a gente for pregar ou evangelizar alguém, deixa a pessoa desabafar. Ela quer desabafar, ela quer falar. Muitas das vezes a gente está naquela ânsia de pregar e a gente quer falar e a gente sufoca a pessoa. A gente tem que estar com o ouvido pronto para ouvir, e lá por último, é quando a Bíblia fala tardio para falar, lá por último a gente entrega a palavra certa, diante de tudo que ela falou. E ele falou, e eu disse assim: cadê a sua esposa? Sua esposa está bem? Ele: não, minha esposa está na mesma situação, nós estamos em casa, assistindo o culto online. Porque na concepção dele, ninguém mais aqui nesse local prestava. E eu disse assim para ele: você já leu a passagem de Elias na caverna? Ele: já li, lá em 1 Reis, já conhece, né? Você lembra o que Elias falou para Deus? Quando se escondeu, quando foi para a caverna,
que não tinha restado nenhum profeta do Senhor, que ele era o único, e que se acabassem com a vida dele, o Senhor não teria mais profeta para profetizar em Israel. Não foi isso? Ele falou, pois é, qual foi a resposta de Deus para ele? Aí ele ficou assim, pensando. Onde é que está essa passagem mesmo? Eu falei, está em 1 Reis, cara. Mas não disse o capítulo. Eu falei, está em 1 Reis. Você vai lá depois, procura. Ele ficou interessado. Ele falou, não sei o que ele disse não. Eu falei, eu vou falar para você. Deus virou para Elias e falou assim, olha, cidadão, existem em Israel ainda 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Eu disse para ele, você acredita que no Parque Paulista ainda tem 7.000? Ele coçou a cabeça, ficou pensando. Eu falei, rapaz, ainda existem homens e mulheres de Deus aqui nesse bairro. Ainda existem profetas do Senhor aqui nesse bairro. Se você procurar, você vai encontrar. Tem gente séria aqui. Tem homens e mulheres de Deus sérios aqui nesse lugar. Mas sabe qual é o problema? Aí eu disse para ele o que eu disse para o outro cidadão lá no trabalho. Eu falei, o problema está em você. O problema está em mim. Porque quando nós estamos mal espiritualmente, a gente faz todos esses julgamentos que você falou e que eu muitas das vezes faço também. E quando a gente vai advertir uma pessoa nessa condição, a gente precisa confrontar essa pessoa em amor, mas sempre na segunda pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural, perdão. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É sempre nós. Porque o que ele faz, eu também faço, muitas das vezes. O que ele comete, eu também estou sujeito a cometer. E aí, o apóstolo Paulo, ele faz um apanhado aqui nesse capítulo 6, depois dessa introdução, justamente para tratar dessa situação. Como é que nascem os desigrejados, irmãos? Eles são gerados através dos escândalos. Todo desigrejado, ele está desigrejado, está assistindo culto online por causa de um escândalo. A maioria é por causa de um escândalo. A maioria está em casa assistindo o culto porque está se sentindo vitimado por alguma situação. E aí eu faço uma pergunta para você que está em casa me assistindo nessa hora. Como é que vocês estão sobrevivendo de culto online? Como é que se sobrevive sem o calor dos irmãos? E a gente comete muitas das vezes um erro. Escute o que eu vou falar aqui. Não estou dizendo que nós estamos alimentando essa situação. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. A igreja nunca dependeu de culto online para ganhar almas do inferno. Nunca. Nunca. Aonde a igreja mais cresceu não tinha tecnologia nenhuma. E se a gente apoia o poder de Deus, o alcance do poder de Deus apenas nos cultos online, com a ideia de que não, nós vamos alcançar tantas pessoas, isso é um engano. E tem muitos desigrejados que estão sobrevivendo de culto online, porque as igrejas agora estão na moda do culto online. É a moda do culto online. Vou repetir e abrir um parêntese. Não digo que nós estamos alimentando esses desigrejados, mas nós não nos apoiamos no reino de Deus através de cultos online. É apenas uma ferramenta. Ponto. Mas o nosso objetivo maior está na comunhão. É a comunhão que faz a diferença, não é o culto online. Se alguém está nos assistindo agora, saiba que a diferença não está em nos assistir. A diferença está aqui, em estar aqui. E a gente pode, às vezes, se sentir cômodo com o culto online. Cômodo e acomodado. Ah, porque naquele local lá tem o culto online, então não preciso ir. Precisa.
E a gente sabe que muitas pessoas se valem do culto online quando poderiam estar aqui. A gente não leva em consideração doentes, pessoas com outros tipos de problema, limitações. A gente leva em conta, sim, que às vezes a gente pode estar aqui e a gente não está. Que a gente poderia ser melhor e a gente não é. Que, assim como eu, que moro aqui atrás, pertinho, muitas das vezes não consigo vir para cá, ou não quero vir para cá, ou não estou afim de vir para cá. É uma espada que é de 2 gumes. E quando a gente vai advertir um irmão, a gente precisa, em primeiro lugar, olhar para a gente. E Paulo bate firme nessa situação que a gente não pode se considerar superior aos nossos irmãos. Os desigrejados, eles têm uma mente que eles amam a Jesus, eles dizem que amam a Jesus. Não, eu amo Jesus, Jesus não fez nada por mim não, contra mim não. Eu amo Jesus, eu quero Jesus. Mas os desigrejados odeiam a noiva com quem Jesus vai se casar. É possível isso? Eu amo Jesus, mas a noiva dele não. Jesus escolheu errado. Que mulher complicada é essa noiva? Mulher complicada demais. Pois é. A diferença é que Jesus escolheu essa noiva, cheia de imperfeições, cheia de erros, de falhas, de detalhes, que a gente às vezes vai ficar aqui perder o dia inteiro falando de pontos negativos dessa noiva. Mas a Bíblia diz que essa noiva foi comprada com sangue. E a glória de Deus está no sangue. Está no sangue que foi vertido por ela. Quem ama Jesus, ama o seu corpo, a sua noiva. Paulo está falando aos irmãos, aqui em Gálatas 6, de 1 a 5. Aos irmãos espirituais. Eu separei essas 2 palavras, irmã Cecília. Paulo está falando aos irmãos e aos irmãos espirituais. Versículo de número 1. Quem são os irmãos que Paulo está se referindo? É uma expressão forte que Paulo usa. É como se tivesse uma confusão e alguém chega no meio daquela confusão entre irmãos e traz uma revelação simples, dizendo: ó, irmãos, nós somos irmãos. Por que você está brigando com ele? Nós somos irmãos. Por que você está se queixando com ele? Nós somos irmãos. Por que você quer puxar o tapete dele? Nós somos irmãos. Por que você está de cara feia com ele? Nós somos irmãos. Irmãos. Por que você não consegue olhar ele com um olhar de misericórdia? Nós somos irmãos. Por que você ainda não consegue perdoar ele? Nós somos irmãos. Irmãos. Quem são os irmãos? Biblicamente, todos os que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Foi o que Jesus disse quando estava lá no templo, pequenininho, jovem, debatendo com os doutores, e alguém está procurando ele, chamam Jesus e falam: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E a Bíblia diz que ele aponta
para a multidão que estava ouvindo ele ensinando e disse assim: esses aqui são os meus irmãos, são a minha mãe, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esses é que, segundo Jesus, são seus irmãos, os que fazem a vontade do Pai. Qual a vontade? Qual a vontade? Que vontade é essa? 1 de Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 22, diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. 23. Porque vocês foram regenerados, ou seja, gerados de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, ao qual vivi. Semente incorruptível. Semente vem da palavra sêmen. Sêmen. Deus semeou em nós uma divina semente, uma outra semente, uma semente de que faz com que eu olhe para o meu irmão com amor fraternal, que eu olhe para o meu irmão agora de forma não carnal, não de uma semente corruptível, ou seja, que se desfaz. Não, a nossa semente agora é uma semente incorruptível, é espiritual. Nós nascemos não mais do primeiro Adão, mas do segundo Adão, a saber, Jesus. O que está dentro de nós agora é uma semente diferente. E é através dessa semente que eu consigo amar o meu irmão. Esse é o propósito, essa é a vontade, que eu consiga amar, que eu possa amar. Consigo não. Porque quem nasce de novo não se esforça para amar. Já viu alguém que quer brigar com você, quer te tirar do sério e não consegue? Existem outros que não. Qualquer motivo é um motivo para discussão e para briga. Mas para quem nasceu de novo, que exala uma nova natureza, essa pessoa ela pode fazer o que for. Ela vai pisar no teu pé, ela vai te xingar, ela vai fazer coisas horríveis contra você, mas você não consegue lutar contra a sua natureza. A natureza da divina semente está dentro de você. Você até tenta, mas o que está dentro de você fala assim: isso não vale a pena, isso não vai levar a lugar nenhum, você não vai ter fruto nisso, e você pensa e não faz, porque quem está dentro de você é a divina semente. O que está dentro de nós agora é um novo nascimento em Cristo Jesus. Você é bom, não por natureza, mas porque dentro de nós agora tem uma divina semente. Tem uma divina semente. E quem comanda a nossa vida agora é essa divina semente. É essa divina semente. Então, para mim amar, para que eu possa amar, eu não preciso fazer muito esforço não, irmãos. Eu só faço esforço e me esforço quando eu estou muito mal espiritualmente. Essa que é a verdade. Quando eu estou mal espiritualmente, eu tenho que me esforçar ao máximo para amar alguém. Mas quando eu estou bem, é natural. É natural. Jesus quer isso de nós. O nosso espelho, a nossa referência é Jesus. A gente sempre diz: mas se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Normalmente a gente fala isso, mas a gente não pratica. A gente não consegue fazer, mas por quê? Porque a gente não está bem. A gente está mal. E a gente tem que ser verdadeiro na presença de Jesus. Jesus, estou mal.
Às vezes a gente leva horas orando, minutos, horas e horas adentro orando, mas Jesus às vezes quer uma palavra só, ir direto ao ponto. Não precisa falar muito, é falar o que é necessário. Eu me lembro quando Daniel estava orando, agora me lembrei do Daniel que esteve aqui na quarta-feira, irmão da irmã Rosa. Eu me lembro quando Daniel estava orando ao Senhor, e aquelas orações e todas, e o anjo lá bloqueando a resposta, Satanás bloqueando a resposta, o anjo teve que lutar com ele, Miguel. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tanta oração, e o Senhor falou para Daniel, desde o primeiro dia. Não foi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, não, foi no primeiro dia. No primeiro dia. Quantos dias Daniel orou? Quantos? 21? Amém? Pois é, tira os 20. Deixa só uma oração que ele fez. Está vendo que não é quantidade? Não é quantidade. É orar e falar aquilo que é necessário. É oração flecha. É oração que sai dentro da alma. Pode ser 2, 3 palavras. Não importa. É oração que vai direto. Você vai direto ao ponto. E Jesus não está interessado em quantas horas a gente vai perder na presença dele. Ele está interessado em quantas horas você é sincero. Não é encher linguiça. É ser direto. É ir direto ao ponto. E o que é ser espiritual? O que é ser espiritual? Porque Paulo está falando a irmãos e também está falando a irmãos espirituais. O que é ser espiritual, irmãos? Ser espiritual é ser humano. Pensou que eu ia falar que é orar muito, jejuar muito, ler muita Bíblia, subir muito monte? Não. Ser espiritual é ser humano. A gente tenta fazer o caminho inverso, né? Daqui para lá, para cima. Mas qual foi o caminho que Jesus fez? Qual foi o caminho que Jesus fez? Qual foi o caminho que Jesus fez, irmãos? Estão com medo de falar, né? Jesus fez o caminho do céu para onde? Para a terra, para mostrar de forma terrena como se vive na presença do Senhor. E às vezes a gente quer se angelicar. A gente quer voar, ganhar asas, só tomando Red Bull. E acho que nem assim. A gente quer fazer algo que é contrário à vontade do Senhor. E o Senhor nos ensina que para ser espirituais, precisamos ser humanos. Ou seja, como Jesus, o segundo Adão, foi. Se existe o primeiro Adão, nós sabemos que hoje nós estamos vivendo a vida do segundo Adão, Jesus. Ele é a nossa referência, a nossa referência maior. Por quê? Porque Jesus, o segundo Adão, demonstrou na sua carne como viver. A gente vai viver nessa terra, irmãos. A gente está vivendo nessa terra. E as pessoas querem ver na nossa carne o que é ser espiritual, filho de Deus. Não é escondido, não é fechado, não é isolado, não é fazendo propaganda de isolamento, não. A gente é espiritual no meio dos irmãos, no meio das pessoas, convivendo com pessoas. É aí que a gente mostra a nossa espiritualidade. É aí que a gente mostra que nós somos, que nascemos de novo. E temos uma semente dentro de nós incorruptível. E a partir disso tudo que foi falado, eu vou encerrar agora bem rapidinho, dizendo que no versículo de número 1, ele faz um alerta.
Ele diz assim: irmãos, se alguém, alguma pessoa, algum irmão, que agora tem dentro dele a divina semente, for surpreendido em alguma falta, ou seja, um pecado, vós que sois espirituais, façam o quê? Corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Ser surpreendido significa, irmãos, que alguém pecou, cometeu um pecado, um deslize entre os irmãos, alguém adulterou, alguém falou mal de alguém, alguém cometeu um pecado. E esse pecado é identificado. Só que esse pecado, essa pessoa que pecou, ela não tinha prazer. Ela não teve prazer em pecar. Foi um erro. Foi um deslize. Foi um acidente de percurso. Aconteceu. E aí os irmãos que estão ali, que são espirituais, que nasceram de novo, que realmente fazem parte do corpo, eles têm que corrigir. Eles precisam corrigir. Porque hoje se fala muito de amor. Deus é amor, Jesus é amor. Mas que amor é esse que não corrige ninguém? A gente às vezes fala que Deus é bom, Deus é legal, é bacana. Ah, eu sou pai de 2 meninas, então porque eu as amo, eu não vou repreender elas. Eu de vez em quando não vou dar umas saraivadas nelas. Eu de vez em quando não vou dar um beliscão. Vou botar de castigo. Vou dar uns apertos. Eu sou um pai, eu sou um banana. Mas por que eu não corrijo? Ah, tem que corrigir, tem que corrigir. Isso não quer dizer que eu não as amo. Na verdade é o contrário. O mundo diz que o Deus que ama, ele deixa você viver de qualquer maneira. Mas nós sabemos que o Deus que ama, ele corrige. E a Bíblia diz que Deus só corrige aquele quem ele ama. E se estamos sendo corrigidos, graças a Deus, o amor dele está sobre nós. Ele ainda continua nos amando. Ele ainda continua olhando por nós. Ele ainda continua insistindo em nós. Ele ainda continua trabalhando em nós. Ele ainda continua investindo em nós. Porque ele nos ama. E a partir de si mesmo, quando eu corrijo um irmão, que eu chamo a atenção dele, eu começo a corrigi-lo a partir de mim mesmo. É a partir de mim que eu consigo corrigir o irmão. E Paulo ensina isso, que a gente deve olhar, corrigir com espírito de brandura e guardando, para que a gente não seja tentado, ou seja, olhando para nós mesmos. E quando eu olho para mim mesmo, eu consigo corrigir esse irmão com brandura, porque eu também estou sujeito a cair igual ele caiu. Eu estou sujeito a escorregar igual ele escorregou. Então eu não vou com pompa, eu não vou com o nariz empinado, eu não vou colocando o dedo, não. Eu vou com brandura. Meu irmão, o irmão errou. Não era para o irmão ter feito isso. É um erro, é um pecado. A gente precisa corrigir isso. A gente precisa consertar isso. O irmão está errado. O irmão precisa pedir desculpa. O irmão precisa pedir perdão. O irmão precisa recuar. O irmão precisa dar um passo atrás. O irmão precisa rever esse conceito. Quando eu falava com esse irmão na rua, uma das coisas que me chama sempre a atenção é que aqui, nesse local, é muito fácil de a gente falar. Por isso que eu digo que o melhor púlpito é a rua. Aqui dificilmente você vê alguém levantando e indo embora se não gostou da mensagem. Aqui todo mundo fica. Mas na rua não é assim. Na rua, se a pessoa não estiver gostando, ela vira as costas e vai embora. E esse irmão ficou ali. O tempo que eu fiquei falando com ele, ele abaixou a cabeça e ficou ouvindo. Primeiro ele me chamou. E a partir daí eu já entendi que Deus queria me usar para falar alguma coisa com ele.
E eu não perdi a oportunidade, eu falei tudo o que precisava ser falado, mas sempre na primeira pessoa do plural. O que eu falava para ele, eu me colocava junto. O que eu orientava ele, eu me colocava junto. O que eu exortava ele, eu também me colocava na exortação. E é assim que precisa ser feito. E ele entendeu. Ele foi embora. Eu não o vi mais. Mas aquela sensação de quem prega na rua sabe o que eu vou falar. Aquela sensação de um gozo que vem dentro da sua alma, que você fez algo que Deus queria que você fizesse e você conseguiu cumprir aquela missão naquela hora, naquele momento, naquele instante. É uma alegria que transborda dentro de você e você fala assim: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Eu não te entristeci, eu não falhei, eu fiz aquilo que eu deveria ser falado e feito como filho teu. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. A gente precisa corrigir pessoas nesse mundo em que a maioria das vezes as pessoas têm razão. Hoje, num mundo em que todo mundo tem razão, não existem culpados. Todo mundo tem razão. Por que eu estou assistindo o culto em casa? Não, por causa disso e disso e disso. É a razão dele. E quando a gente fala com pessoas que sempre têm razão, é difícil achar culpados. A gente não vê ninguém, eu repito isso, já disse isso aqui uma vez, a gente não vê hoje, nos nossos dias, ninguém indo na televisão, na internet, batendo no peito e falando assim: a culpa por isso ter acontecido é minha. É muito raro, muito difícil, principalmente quem vive na vida pública. Você não vê político, deputado, vereador, prefeito, governador, você não vê ninguém assumindo a culpa. Não, foi ele, foi o fulano, foi o Beltrano, foi ciclano. E isso é uma síndrome que acompanha a raça humana desde o Éden. Para mim, o mais sincero ali no Éden, a persona mais sincera foi Satanás, que não acusou ninguém. Sabia disso? Está lá. Deus se apresenta para Adão, foi a mulher. Ou melhor, contrário, né? A mulher falou do Adão, Adão falou a mulher falou da serpente. E a serpente falou de quem? A serpente poderia ter culpado, sabe quem? Deus, que criou o homem, que criou a mulher. Mas a serpente não culpou Deus. Para mim, a serpente foi a mais sincera naquele episódio do Éden. Ela não culpou ninguém. E Satanás, a gente sabe, é o pai da mentira, mas nesse dia ele não teve como mentir. Diante de Deus ele sabe que não pode mentir. Diante do Criador ele sabe que não pode se esquivar. Diante do Criador ninguém pode enganá-lo. Ninguém. E se tem uma coisa que eu prezo e que eu entendo, é que a gente só pode corrigir quem aceita a correção. A gente não tem condições de corrigir quem não aceita. Você vai falar alguma coisa, não quero ouvir não. Como que a gente vai corrigir alguém que não quer receber a correção? É difícil. Todo mundo tem a sua razão. E o maior erro da humanidade está aí, irmãos. É o ser humano não assumir os seus erros. E ao passar do tempo, irmãos, a gente vai tentando aperfeiçoar as nossas desculpas. A gente vai aperfeiçoando: irmão, por que você não está vindo? Não, por causa disso, disso e disso. Irmão, por que você não está orando? Não, por causa disso, disso e disso. Irmão, por que você não está visitando? Não, por causa disso e disso. Irmão, por que você que não está conseguindo ser crente? Não, por causa disso e disso. Irmão, desculpas, 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 e a gente vai aperfeiçoando as desculpas, vai passando o tempo, a gente vai maquiando elas, vai dando uma roupagem diferente, vai colocando um blush ali, uma maquiagem aqui, vai fazendo uma escova aqui, e fica bonito. E só o Senhor Jesus sabe como é que está por dentro. O sepulcro caiado. O espiritual estabelece a correção a partir do outro e a partir da ação misericordiosa de Deus na sua vida. Eu vou encerrar, irmãos, dizendo
o que o apóstolo Paulo frisa nesse capítulo 6. Levar as cargas uns dos outros. O que são cargas? Os irmãos acham que eu não tenho cargas? Eu tenho cargas. Os irmãos acham que nenhum líder tem carga. Eu não digo cargas eclesiásticas, eu digo fraquezas. O apóstolo Paulo está falando aqui de fraquezas. Quando ele fala no versículo 1 que alguém cometeu uma falta, está falando da fraqueza. Alguém fraquejou porque em algum momento deu vazão à sua carne. Foi um acidente de percurso. Não foi algo planejado, arquitetado, não. É uma fraqueza. E nós temos fraquezas. Não pense você que pastor Érico, pastor Djalma, qualquer irmão que vem aqui, outros pastores, não tem fraqueza não. Tem muitas. Tem muitas. E eles lutam. Eles lutam. Só que às vezes a gente tem que carregar. E aí é que está o sentido de vivermos em comunidade. Levai as cargas uns dos outros. Vai ter momento que eu não vou conseguir carregar. A minha fraqueza vai estar gritando dentro de mim. A gente vai ter que chamar algum irmão para nos ajudar. E falar, irmão, estou precisando de ajuda. E aí o irmão, que é espiritual, vai fazer o quê? Vai ajudar esse irmão. Espera aí, pastor, eu vou te ajudar. Espera aí, líder, eu vou te ajudar. Espera aí, meu irmão, eu vou te ajudar. Vamos lá, eu te ajudo. Levai as cargas uns dos outros. A gente precisa disso. A gente precisa ser espiritual para chegar a esse ponto do irmão se abrir com a gente. É uma via de mão dupla. Alguém que é espiritual e recebe uma informação, e alguém que está aqui também humilde em abrir o seu coração. Porque a gente cria uma plataforma de que eu não erro, eu não falho, eu não peco, eu não tenho fraqueza. Irmão, se eu abrir o meu coração aqui na frente dos irmãos, para os irmãos verem as minhas fraquezas, todo mundo vai embora aqui. Acha que eu não tenho? Tenho. Um monte. Mas eu estou aqui lutando. Estou aqui pelejando. Estou aqui agarrado igual Jacó. Fala, Senhor, não sai daqui enquanto tu não me abençoares. Estou aqui agarrado. Não desisto. Não é porque eu sou brasileiro, não. Mas porque dentro de mim tem uma divina semente que não deixa eu desistir. Eu lembro, e agora encerro, na quarta-feira, o pastor Daniel esteve aqui, da irmã Rosa. Eu não sei nem se a irmã Rosa está aqui. Não a vi. Acho que não. Eu ia perguntar a ela quantos anos o irmão dela tem na presença do Senhor. Ele disse uma coisa, irmãos, ele está fazendo missões numa igreja, Assembleia de Deus. Ele é da Assembleia de Deus. E ele disse o seguinte: eu não imaginava que depois dos meus cabelos brancos, quem estava aqui ouviu o que ele falou na quarta-feira, que Deus iria me usar como missionário na Amazônia. Depois de tanto tempo, Deus falou comigo, eu entendi a voz do Senhor, o chamado do Senhor, e fui. E os testemunhos que ele contou aqui, irmãos, não tem preço que pague. E a gente vê um homem que, com seus cabelos brancos, já deve ter um bom tempo na presença do Senhor, foi chamado e foi fazer a obra do Senhor. Às vezes a gente tem uma ideia muito imediatista das coisas. Quantos anos o irmão Jefferson tem de crente? Eu tenho 24 anos de crente. Não fiz quase nada ainda. E às vezes a gente, no nosso imediatismo, fala assim, crente velho, tem que fazer alguma coisa. Será que Deus está preso a tempo?
Deus está preso à nossa idade? Todos aqui que têm a convicção de que foram chamados para algo e que ainda não conseguiram colocar em prática esse algo, não fique triste não. Deus está te preparando, Ele está trabalhando. Ele está afundando as raízes, para quando você for enviado, não sobrar margem de dúvida para ninguém que foi Deus que te enviou. Porque o segredo não está em fazer, o segredo está em permanecer. Eu vou abrir um parêntese aqui para entregar para o pastor Djalma, e é para ele mesmo que eu vou falar aqui. O pastor Djalma vai passar. Quando eu falo passar, não digo que ele vai perder o ministério dele, não. Ele vai partir para a glória. Mas qual foi o segredo do pastor Djalma todos esses anos? Quem conhece o pastor Djalma sabe. Não foi fazendo muita coisa, não. O segredo do pastor Djalma, e é o segredo que a Bíblia nos ensina, e a cada um de nós aqui tome isso como exemplo. O segredo está em permanecer. 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 Jesus disse: aquele que permanece em mim, este, o quê? Dá muito fruto. Que Deus nos abençoe. Pastor Djalma. Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Amém, meus irmãos. Voltamos. Essa palavra é poderosa, é maravilhosa. É sempre impactante e bom ouvir novamente aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Amém? Infelizmente nós estamos encerrando o nosso relatório. Eu queria agradecer você que ficou até aqui nesse momento. Queria pedir que você orasse por nós, para que Deus levantasse pessoas muito mais capacitadas também para nos ajudar com esse relatório. Esse relatório não é meu, esse relatório não é do pastor Djalma e da irmã Fátima. Esse relatório é nosso, aqui da comunidade Ramá de Parque Paulista. Então você que participa disso, ore por nós, ore por cada um de nós, para que o Senhor possa enviar trabalhadores, para que a gente consiga estabelecer o melhor para o reino de Deus. Amém? E eu queria estar orando com você agora para finalizar. Eu queria que você fechasse seus olhos e colocar seu pensamento em Deus, e que você pudesse orar junto comigo. Amém? Pai de amor, nós queremos te agradecer por esses momentos em que vivemos na tua presença, por tudo aquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós queremos ser fiéis a Ti, fiéis ao Teu nome e ao Teu chamado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por esse momento de relatório, pelas pessoas que puderam estar até aqui nesse momento. E te pedir, Senhor, estabelece a Tua vontade sobre nós. Faz o Teu querer sobre nós. Nós queremos Te obedecer. Aprender a viver nessa unidade que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa mandar pessoas, Senhor. Pessoas, ou capacitar os que estão aí para fazer aquilo que o Senhor deseja. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém? Então, você já sabe. Procure a gente nas redes sociais. Comunidade Ramá de Parque Paulista. As 3. Instagram, Facebook e YouTube. E fique com Deus. E no próximo sábado nós estaremos aqui adorando ao Senhor e passando para você o relatório daquilo que tem acontecido aqui em Parque Paulista. Porque Deus é tremendo e Ele estabelece todas as coisas. Nós seguimos a sua voz. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Encerramos aqui o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista.